Saudamos a todos com a paz do Senhor. É um culto evangelístico aqui na tarde deste dia, na casa de nossa irmã Ivonete. Se alguém sentir de Deus e quiser chegar aqui nesta tarde para adorar o Eterno, o dono deste sol que domina todas as coisas, o Senhor dos exércitos, é Ele que manda, que pode, que domina e nunca vai deixar de dominar. Jesus, o Eterno. Justo, eterno Deus, poderoso Pai, em nome de Cristo, nosso Senhor, estamos aqui na tarde deste dia para junto te adorar em espírito e verdade. Continue na frente desta obra, fazendo a tua vontade, que é boa, para a glória do teu nome. É um culto evangelístico hoje, para a glória do Senhor, na tarde deste domingo, onde hoje é 24, para a glória do Senhor, de setembro de 2023. Continue operando, efetuando, salvando, libertando, para a glória do teu reino. Eu te peço pelo corpo pastoral da igreja, ó Deus eterno, em toda a terra. Ó meu Senhor, em mais de 240 países do globo terra. Abençoe onde tem crente te adorando, sem olhar título nem placa. Onde aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. Ajude e abençoe. Te peço pela paz de Israel. Te peço também pelo nosso Brasil. Abençoe e ajude. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que seja desfeito, destruído, dado, inflamado, seta das trevas, que caia por terra toda sorte e moléstia de pecado, em nome do Senhor dos Exércitos. Que o teu nome seja excelsamente glorificado, exaltado entre os céus e a terra. É o que eu te peço, Deus eterno. Em nome de Jesus, se chegar alguém aqui para te adorar em louvor na palavra, continue ajudando, abençoando, tomando como instrumento vivo para louvor do teu nome, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Jesus, ele é bom. Vamos louvar ao Senhor com o hino da harpa cristã, para a glória de Deus eterno. De número 243 da harpa cristã. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto, gozaremos em tua face, o Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlace, para ouvir o que nos foi dado, ou nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida para tua igreja, por não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Tem seus filhos bem abrigados. Louvar com mais um hino para a glória do Senhor. O hino de número 340 da harpa cristã. É tanta correria que saí de casa e esqueci até o pendrive para se louvar, mais bonito para o Senhor. É muita correria. Cheguei ainda há pouco de Goiânia.
E mesmo assim cansativo, mas a vontade de fazer a obra de Deus é intensa. Eis que surge um povo forte revestido de poder, que não teme nem a morte. Eis que surge um povo forte revestido de poder, que não teme nem a morte quem a ele pertencer. E terás sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunido, o poder buscava então, pelo amor de Deus unido, a clamar em oração. Eis que um vento é descido e um fogo do céu cai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido por levar a sua cruz. E agora revestido ao mundo com poder sai. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Ou não seja descuidoso para buscar o dom de Deus, do que te fará ditoso dar-te a visão do céu. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vais, poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Podes tu também dizer que é um dos tais que tem feito a obra de Jesus, o Eterno. Vamos louvar o hino de número 350. Tens tu lido a história da dura cruz? Tens tu lido a história da dura cruz, na qual Jesus morreu, desfazendo as trevas, raiou a luz, manando sangue seu. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. O grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo não se queixou no lenho em grande dor, mas ao Pai o perdão ainda suplicou para o povo pecador. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. O grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim. Tens tu lido que Cristo salvou por fim na cruz o malfeitor, que sofrendo na cruz lhe rogou de mim. Oh, lembra-te, Senhor. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. O grande amor do Salvador, morrendo na cruz
por mim. Tens tu lido que Cristo exclamou na cruz: eis consumado está. Foi por mim, foi por ti que morreu Jesus, te entrega a Cristo já. Jesus padeceu na cruz por ti, Jesus padeceu na cruz. O grande amor do Salvador, morrendo na cruz por mim e por ti. Foi na cruz que ele padeceu, foi na cruz que ele sofreu. E nós sabemos que a cruz era para ladrão, malfeitores, transgressores, bandido perigoso. A cruz naquela época era para alguém que era com certeza desordeiro, alguém que tinha uma mácula pesada de pecado, de bandidagem. E naquela época se pregava na cruz aqueles que tinham uma índole mal, perversa, alguém que praticava coisas abomináveis. Por esse motivo era levado à cruz, depois era quebrado braço, perna, antes da pessoa morrer naquela cruz. Se quebrava as pernas dele, se quebrava os braços, para que o sangue começasse a se esvair e a pessoa fosse morrendo aos poucos com aquela dor horrenda. Era assim que era martirizado os homens maus e perversos. E pegaram Jesus, levaram ele a uma cruz, um homem bom, perfeito, um homem que não tinha pecado nenhum, porque a Bíblia fala categoricamente que nele não se via pecado, não se via nem por palavra, nem por pensamento, nada errado nele. Era um homem perfeito em qualidade, perfeito em amor, perfeito em pureza, perfeito em palavra. Era um homem de bem, de caráter, de personalidade. Contudo, fizeram dele um transgressor, levaram ele a uma morte tão horrenda. Isso sem falar o castigo que fizeram com ele antes dele chegar na cruz. Segundo a própria Escritura, uma coroa de espinho, aproximadamente 73 cravos, lhe cravaram a fronte. Segundo alguns intérpretes, os espinhos era mais forte, mais duro do que o espinho de acácia, porque a acácia é uma das madeiras mais fortes que fez a arca da aliança, que Deus preparou nos céus e deu todo o esquema a Moisés, dizendo Deus que tinha preparado 2 homens com o espírito da sabedoria de Deus para que fizesse da madeira de acácia aquela arca da aliança. Então aqueles espinhos, segundo os intérpretes, era muito mais forte do que a madeira de acácia. E quando ela travava na cabeça, quando alguém carcou, segundo os historiadores, ultrapassou ainda, além de furar o couro cabeludo, ainda atingiu ainda a parte do crânio, aonde perfurou, segundo alguns intérpretes. E quando ele batia com a cabeça na cruz, na hora que penduraram ele e aquela coroa encostava no madeiro atrás, aí é que os espinhos esmagavam ali a cabeça. Foi por isso que Jesus disse: olha, as aves têm os seus ninhos, como também a raposa tem o seu covil, mas o Filho do Homem, que sou eu, Cristo, nosso Senhor, ele não tem onde reclinar a cabeça, porque onde vou me colocar, nenhum homem sobre a terra poderá suportar, nem tampouco os anjos do céu, os anjos santos, como os anjos das trevas, que é chamado de Satã, também não podem suportar o que eu vou suportar pela humanidade. Sem falar que empurraram uma lança entre as costelas dele, que ultrapassou até do outro lado do corpo, e quando puxaram, com certeza, vísceras humanas saiu de dentro dele, naquele puxão daquela lança. E ele suportando a dor, sem falar as bofetadas que deram nele, em meio ao caminho, sem falar as chicotadas quando botaram ele no tronco, prenderam-lhe os seus punhos em correntes com argolas de ferro e o trancaram com cadeado e penduraram ele naquele madeiro.
a chicotada que deram, bateram tanto. Naquela época era necessário 40 chicotadas. Se alguém aguentasse 40 chicotadas, dizia a lei vigente da época, ele era dispensado, porque não morrera depois de levar 40 chicotadas. Mas não deram só 40 chicotadas em Jesus. Segundo os intérpretes, eram 2 carrascos, 2 tiranos para bater em Cristo. Quando um cansava, o outro vinha e acunhava-lhe o chicote. E segundo os intérpretes, Jesus apanhou tanto, eu não sei se foi 150 ou 200 chibatadas, e tinha vergonha de ossos com ponta de chagas de chumbo, como também pontas de unhas de carneiro, quando batia nas costas que ele puxava, arrancava-lhe os pedaços da carne de Cristo, nosso Senhor. Tudo isso aguentando a minha e a tua dor, para levar sobre ele as nossas transgressões, os nossos pecados. E segundo os historiadores, bateram tanto que ele caiu por cima do seu joelho já desconjuntado, que bateu naquele solo, mas ele não murmurou, nem sequer gritava, nem gemia de dor, aguentando calado. Aí é que os carrascos batiam com raiva, com a sua tirania, porque todos que apanhavam gritavam, mas Jesus não gritava, e eles ficaram endemoniados, com raiva, irados, é que eles batiam com muita força. E segundo os historiadores, eles se cansavam de bater, e dizia, agora é a tua vez. O outro vinha e batia com ira em Cristo. Tinha momentos que o chicote passava de um lado para o outro do corpo, quando batia, que eles puxavam aquela chaga de chumbo, junto com unhas de carneiro, quando eles puxavam, arrancavam ali os pedaços da carne. E Jesus calado. Eu acredito que tinha chicotada, que batia até no rosto. Pensa que ele escolhia só as costas? Para eles, do pescoço para baixo, tudo era perna, era canela, como diz alguém no ditado popular. Tinha momento que eles com raiva pegavam o chicote, batia até no rosto de Jesus. Quando batia entre a beira dos olhos, eu dou por vista a pestana de Jesus quando batia, e a sobrancelha, os pedaços que arrancava, porque a Bíblia diz, está bem claro em Isaías, que olhando para o rosto de Cristo, nenhuma formação a gente via, nenhuma beleza se encontrava nele, de tanto apanhar. Tinha chicote que batia do lado da face dele, que batia do lado da boca, ia rasgando os seus lábios. Era sofrimento. Tudo isso para morrer por amor a este alguém que está aqui pregando para vós outros. Sei que não mereço nada de Deus, nem o ar que eu respiro. Sei muito bem disso, que eu não sou digno nem sequer de falar da grandeza dele. Isso eu reconheço como um pecador, remido no sangue dele. Mas o sofrimento dele não foi brincadeira. Ele sabia que eu estou aqui hoje, 24 de setembro de 2023, com esse caixa de som, nesta rua, dizendo que ele é bom, que ele é fiel, ia falar a história de Cristo. Ele sabia disso há 2000 anos. Ele sabia, ele sabe todas as coisas. E diz a Bíblia que deram tanto nele, e quem lê a Escritura sabe. Chegou um dos centurião. Quando se fala a palavra centurião, era um soldado respeitado, que tinha autoridade sobre 100 homens. É por isso que é chamado de centurião, porque ele dominava 100 soldados. E ele disse, pode parar. Vão continuar batendo? Era só para dar alguma chicotada, que foi ordem. Já bateram demais. Se eles batessem 1000 vezes, 1 bilhão de vezes, Jesus ia continuar firme. Está pensando que chicote ia matar ele? Não! Ele tinha que morrer na cruz. Jesus estava lá, eu sei que meu sangue esvaiu todo.
só tenho 30% de sangue, que 70% do sangue já esvaiu aqui no chicote. Mas se vocês continuarem batendo, eu vou suportar, pode bater dia e noite, 1 ano, 10 anos. Eu suporto porque eu tenho que morrer na cruz, não é no chicote. Vão se cansar de bater, agora eu aguento a dor. Eu sozinho pisei o lagar da ira de Deus. Leitlocleplastui, regleblastui, remionai, caman, teu fogo mitreu, jarabacandalaia, petrocapla, tuite, halai, rimiohoite. Ele disse, eu sozinho pisei no lagar da ira de Deus Pai Todo-Poderoso, sozinho. Nenhum homem suporta pisar, mas eu piso só. E eu venço todas as coisas. Não é o chicote, nem a cruz que vai me vencer, mas eu venço o chicote e venço a cruz para salvar esta humanidade má e perversa. A ele foi titulado este título, Salvador do mundo inteiro. E diz a Escritura, depois pegaram madeira aproximadamente 70 quilos, botaram no ombro dele, e disse, agora vai carregar este madeiro. Imagina, é 1,5 saco de cimento, para um homem que já tinha perdido 70% do seu sangue, da sua força, como homem comum, porque é 100% homem, 100% Deus, como Deus eterno, mas como homem, ele sentia a nossa dor. E naquelas ruas apertadas, diz os historiadores, que ele tombava no canto, tombava no outro, quando ele caía de joelhos, esfolava naquelas pedras duras, das ruas apertadas de Jerusalém. Quando ele batia com o joelho no chão, arrancava-lhe o samboque, porque a Bíblia diz que despiram ele. Era dor. Quando ele batia com o joelho no chão, ele batia para salvar o povo da Argentina. Quando ele batia com o joelho no chão, era para salvar o povo dos Estados Unidos. Quando ele batia novamente, que ele tombava, era para salvar o Brasil, que não existia na época, estava na presença dele. Ele sabia que o Brasil existia no ano de 1500. Ele sabia disso. É por isso que ele preparou o Brasil para ser o celeiro da última hora. De halai, leclote, mioduri, mieto, pregador do Evangelho dos últimos tempos, dos últimos segundos, é o Brasil. É o celeiro de Deus. Celeiro pentecostal. E diz a Escritura, ele ia tombando, que chegou no meio do caminho, alguém esbofeteava, alguém batia nele, ele aguentando a dor. E ele disse, quando alguém disse, Jesus, ele disse, mulher, não chores por mim. Antes chorai por vós mesma e pelos vossos filhos. Se o madeiro verde eles fazem isso, imagina o seco. Ele estava dizendo o quê? Olha, eu sou a madeira verde. Eu sou a madeira onde é enxertado em mim todos os frutos. Se o madeiro verde, eles batem e queimam, faz o que quer. Imagine vocês que são secos. Quando o fogo bater, meu filho, não vai ficar nem o pó. Se não vê, estão fazendo isso, antes chorai por vocês mesmos. Eu estou passando isso aqui para salvar vocês. Eu estou apanhando para salvar vocês. Está pensando que eles vão me vencer? Vão achar que me venceram na cruz, até as trevas. Os dados inflamados, as setas satânicas. Uma terça parte de anjo caído que eu expulsei de lá. Está aí, usando eles. Está pensando que está abafando. Porque está vendo eu aqui ensanguentado. Coitado desses demônios que Jesus estava dizendo. Coitado. Se ele soubesse que eu vou esquadrir a morte, vencer a morte, dissipar a morte, dizimá-la. Sabe o que é dizimar? É bater o martelo e esmagar a morte. Coitado da morte achando que vai me vencer.
Eu já venci ela antes que o mundo existisse. Eu estou passando aqui porque meu pai ordenou, quando ele disse lá no começo do mundo: e de ti, mulher, vai nascer a semente que vai esmagar a cabeça da serpente. Vou colocar inimizade entre a minha e a tua semente. A tua semente vai ferir o calcanhar da minha na cruz, lá no futuro. Mas a minha semente vai esmagar todas as trevas. Ahalei, locomunde plaste, radacuiteca, labrasta, lá, luio limoduísse. Era o que Jesus estava dizendo. Aí diz a Bíblia, quando chegou lá, na cruz, que pegaram ele, o madeira era para Barrabás, tinha um buraco aproximadamente entre 1 e 20 para poder a madeira arriar naquele solo. Quando pregaram Jesus, esticaram tanto ele que, segundo os intérpretes, foi deslocado os seus ombros, porque a cruz, a cava era para Barrabás, e Barrabás era perigoso, era um ladrão forte, robusto, cheio de malícia, de inveja, de contenda, e Barrabás era maior do que Jesus. Então a cruz não era para Jesus, mas esticaram ele para poder a mão dele chegar lá no lugar, que era para Barrabás, que deslocaram os dois ombros dele. Imagina a dor. Já não tinha sangue praticamente. E quando pregaram, foi esvaindo o resto do sangue. E quando empurraram a lança, aí que saiu o restante, que a Bíblia diz, saiu água depois do sangue. Já não tinha mais sangue, era água. A samora que escorre do corpo. E diz a Escritura, quando botaram o pé em cima do outro e bateram aquele cravo, imagine que ultrapassou o seu osso até o outro pé e cravou na madeira, estetou. E Jesus calado, nem sequer deu brado, ai, não, calado, e eles irados. Rapaz, a gente bateu tanto nele, ainda empurrou aqui os pregos, empurraram a lança nas costelas, nem sequer gritou. A Bíblia diz lá em Isaías 53, nem um gemido sequer se ouviu dele. Foi levado como ovelha para o matadouro, e mudo permaneceu. Pode ver que a ovelha é tão mansa que alguém bate nela, ela não grita. Mas já o bode não. Bateu no bode, ele dá cabeçada, dá chifrada, grita, berra. Mas a ovelha não. E Jesus, como ovelha muda. E diz a Bíblia que depois que empurraram a lança, que levantaram aquele madeiro, que empurraram a lança depois que o madeiro estava firme. E tem uma coisa, quando o madeiro arreou, o impacto foi tão forte que rasgou o pulso dele, até quase que o meio da mão, ele preso naquele escravo, que era um cravo especial para não soltar os pulsos. E ele ficou ali, segundo a Bíblia, desde a hora 9 de manhã, aproximadamente 9 horas da manhã, já começaram a bater nele. Foi até as 3 horas da tarde, a hora 9. O sangue já estava, sabe, coalhado. Com certeza as cordas vocais dele já estavam aniquiladas, porque já não tinha mais o sangue comum entre os seus vasos sanguíneos para poder correr dentro dele, porque já tinha se esvaído o sangue. Ele estava em um colapso total, não é brincadeira. O sistema nervoso dele não é brincadeira. Quando se manda para o cérebro aquela pancada, aquele impacto, é como se fosse uma facada fatal no ser humano. E Jesus estava desta forma. Sem falar que a cabeça presa naquele madeiro com a coroa de espinho. E tem uma coisa, existe enxame de mosca, aquelas moscas que posa. Quem já assistiu aqui aqueles vídeos, né? Na África do Sul, aquelas crianças pretinhas, pode ver que os olhos dela e a boca é cheia de mosca. Já é do próprio território, naquela área que já pertence, já próxima à Palestina. E tem enxame de mosca, aquelas moscas que pousavam naquele sangue coalhado de Jesus, desde as 9 da manhã às 3 da tarde. Imagina as moscas pousando na beira do olho de Jesus, todo melado de sangue seco. E aquelas moscas pousando ali, e com certeza soltando as suas lavas. Imagine, do lado das costelas dele, as moscas pousando, e ele não poderia de maneira nenhuma chotá-la, porque estava com as mãos presas, e as moscas pousando na boca dele. Imagina o sofrimento de Jesus. Não é brincadeira.
aquela multidão de mosca, sangue pelos seus cabelos, pela sua face, sangue pisado, e as moscas pousando, aquele barulho de mosca, e ele não poderia de maneira tirar o braço que estava preso, para enxotar, tudo isso por mim e por vós outros, o sofrimento dele. E diz a Bíblia, que ele falou 7 palavras, e ele disse, Pai, uma delas, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Porque segundo a Bíblia, até o próprio Deus, quando ele olhou que viu o filho dele na cruz, é a Bíblia que está dizendo, Deus, houve uma ira santa nele, que a vontade de Deus era esmagar toda a terra, todo homem, toda mulher, até as crianças, porque Deus é bom, mas também é justiça. Aí Jesus, sabendo da ira do Pai, ele clamou dizendo, Pai, perdoa-lhe, eles não sabem o que fazem, tem misericórdia deles. E a última palavra ele disse, Pai, tudo está consumado, na tua mão eu entrego o meu espírito. Vê se ele entregou a morte. Ele poderia dizer, olha, eu vou partir da terra agora, morte, eis-me aqui, o espírito não. Pai, Deus, na tua mão, meu Pai, eu entrego a minha vida, o meu espírito, não é a morte comeu arrochada com ele, a morte